Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e hoje vamos falar sobre o terceiro filme do Hobbit, que é um filme de 2014 e que trata lá da Guerra dos Cinco Reinos. É um filme de 2014, como eu falei, né? Então ele já está indo aí para 12 anos e é um filme que vem, no meu modo de entender, envelhecendo bem dentro do cenário cinematográfico e das obras dos filmes que tratam lá do Hobbit, do Senhor dos Anéis, da obra do Tolkien, de uma forma geral, né? E esse filme em específico, ele me chama a atenção porque cada vez que eu assisto novamente esse filme, volta e meia eu assisto, procuro assistir pelo menos uma vez por ano, às vezes não dá, mas pelo menos uma vez por ano eu procuro assistir essa trilogia que tratou lá principalmente dos anões e do Bilbo Bolseiro. Toda vida que eu reassisto tem uma camada nova que se coloca. E a camada dessa vez é que eu consegui perceber cinco pecados em torno dos cinco exércitos. É como se os cinco exércitos da Terra-média eles representassem um pecado. Né? Então, no fundo eles estão falando, não estão falando sobre orcs, mas estão falando sobre aquele lado orc dos seres humanos, digamos assim, né? Então, antes de começar, dizer o seguinte, que esse vídeo aqui tá cheio de spoilers, tá? Se você nunca assistiu a esse filme, eu sugiro que vá assistir primeiro. Em segundo lugar, esse filme ele sofreu várias críticas. Eu já li, inclusive, que não era para ter tido três filmes, não era para ter tido uma trilogia, mas a gente tem que lembrar, sobretudo, que os anos 2000 e os anos 2010 são a época em que a trilogia, ou as trilogias, se desenvolvem. A gente pensar aí nas novas trilogias do Star Wars, do próprio Senhor dos Anéis, Matrix, que também Matrix, o segundo e o terceiro filme, eles eram um só que foi desmembrado, né? Mas a trilogia, ela é importante tanto no sentido comercial, como no sentido de desenvolvimento da temática. Ela expande aquilo ali em no mínimo 3 anos, ou em torno de 5 anos, né? Bem, não foi diferente com esse filme aqui. A questão é que esse filme foi acusado de ser um filme com muita ação e com pouco enredo, com pouca história, digamos assim. E eu sou um crítico disso. Eu acho que esse filme é excelente, muito bom. E para justificar, eu diria o seguinte: o primeiro e o segundo filme eles conseguiram trazer essa temática, o enredo, muito próximo ali, inclusive, da obra original do Tolkien. E aí tem um momento que é necessário expandir isso e mostrar a guerra dos Cinco Reinos. E essa guerra dos Cinco Reinos não vai ser mostrada em meia hora. É um negócio grandioso. E ela é o ápice da história. Porque veja bem, essa história, como toda história do Tolkien, ela trata sobre lar. O aconchego do lar, que é muito representado lá pela toca dos hobbits. Mas também aqui pela noção de lar que os anões tinham na caverna, na montanha. Né? Não era só uma mina, não era só uma montanha, mas era o lar deles. Né? Então as histórias do Tolkien elas tratam muito sobre lar. Mas elas também tratam sobre aspectos políticos e aspectos de poder. Esse aspecto político e esse aspecto do poder é representado nesses filmes aqui do Hobbit pela figura do dragão. O dragão no Tolkien, e o Peter Jackson levou um pouco disso, ele é a representação do máximo orgulho, do poder concentrado. É por isso que o dragão nunca vai utilizar aquelas moedas, o ouro que está acumulado ali e as joias que estão acumuladas nas minas, para benefício próprio. O prazer dele está em justamente saber que é dele. E que em sendo dele não é de mais ninguém. Esse é o prazer dele. Né? Então isso representa aspectos extremamente negativos da psique humana, como a soberba, o egoísmo, a maldade, né? A falta de empatia, porque a gente observa que aquele povo havia sido destruído inclusive pelo próprio dragão, né?
lá na terra de Dali, ou Vale, como é chamado, e depois tiveram que ir para Esgaroth, onde viviam uma vida miserável. Bom, então é só para falar isso, tá? Fora isso, além de ser necessário esse momento, tem um momento. E esse filme aqui trouxe o momento da guerra. É extremamente interessante como o CGI, computação gráfica, conseguiu elevar os níveis de efeitos especiais, né? Você que reclama muito, mas aposto que você nunca viu uma representação de guerra tão grandiosa. Nem lá no Senhor dos Anéis isso ocorreu, claro. Não havia tecnologia suficiente ali. Mas eu particularmente acho muito interessante ver aqueles trolls todos lutando, né? Os efeitos de guerra. Eu acho interessante, né? Não sei se, não sei se eu estou errado nisso, mas eu acredito que não. Eu acho que o problema dos efeitos especiais é quando não tem uma história. Aí algumas pessoas vão dizer, não, não teve história nesse filme. Sim, mas teve nos outros dois. Foi preparado uma base. Bom, dito isso, vamos ao que interessa nesse vídeo, que são 5 pecados. Então você tem 5 reinos. O reino dos anões, em segundo, o reino dos elfos, o reino dos homens, em quarto, o reino dos orques, e em quinto, o reino das águias. Então, toda essa galera está lutando ali pelos mais diversos interesses, né? Mesquinhos ou não, todos estão lutando ali no que ficou conhecido na Terra-média como a Guerra dos Cinco Reinos, né? Então, cada reino desses, porque o Tolkien parte da noção de que a guerra é errada, né? E é por isso que a gente tem a figura do Bilbo. A gente lembra que o Bilbo pegou a Pedra Arken como um 14avos de salário dele, né? Que o fato dele estar contratado ali pela companhia do Thorin. E ele estava disposto a abrir mão do seu tesouro para que não houvesse guerra, para que não houvesse derramamento de sangue. O Tolkien, na obra dele, o Peter Jackson captou bem isso, ele também parte desse princípio, porque o Tolkien viveu as duas guerras mundiais, fora que filhos do Tolkien foram para campo de batalha guerrear. Então, o Tolkien traz isso. O Senhor dos Anéis, o Hobbit, no fundo estão falando, são metáforas para se falar de aspectos da vida real. Então, quais seriam esses 5 pecados, indo de forma mais direta? O pecado dos anões é o orgulho, que é ligado à noção de possessividade. A relação que eles têm com a mina, com os tesouros, é uma noção de posse. Por mais que haja uma noção de é o meu lar, mas eles não dividem isso, eles são orgulhosos, fechados em si mesmos, eles não se abrem, e a gente observa isso quando, mesmo depois de ter prometido auxiliar as pessoas da cidade de Esgaroth, os homens, o Thorin volta atrás com a palavra dele e não faz isso, porque os anões tinham essa noção de possessividade muito forte. O Thorin, em determinado momento da doença da mente dele, né, que é a febre do dragão, digamos assim, ele chega a dizer que as pessoas morrem em guerras, mas que o mais importante era preservar aquele tesouro. O segundo povo que podemos falar aqui são os elfos. Qual é o pecado dos elfos? Os elfos, eles são nobres, embora aqueles elfos que se mostrou ali fossem elfos mais rústicos. Eles não são elfos tão políticos quanto aqueles lá do Elrond, da Galadriel, lá de Valfenda. Esses aqui são elfos da floresta, que é onde o Legolas, né, fazem parte. São elfos mais rústicos e eles são muito normativos, eles são muito regrados, eles têm uma moralidade muito forte. Porém, é uma moralidade fria, sem amor. A gente observa que eles tinham uma indiferença para com o povo de Esgaroth. Eles, com todos os atributos deles, o principal é a imortalidade, né? Eles poderiam auxiliar muito mais aquele povo de Esgaroth a sair de uma miséria, etc e tal, mas eles eram indiferentes. E eles mostram essa indiferença, né? O Tandruil, que é o pai do Legolas, né, que é o rei, ele fala isso quando vai ajudar os homens, né? Ele diz assim: "Não, não estou aqui para ajudar vocês, não. Estou aqui pelos meus interesses." É como se ele dissesse: "Eu estou dando esses alimentos para vocês não para salvar vocês, mas para utilizar vocês como ferramenta de guerra para eu conseguir os meus interesses."
que são lá as gemas, as joias que vêm diretamente dos Eldar, né? Então, esse é o pecado dos elfos. Eles são moralistas, mas sem misericórdia, são frios. O terceiro povo que nós podemos tratar aqui são os homens. Os homens estão numa situação de injustiça, numa situação de necessidade de sobrevivência. E na necessidade de sobrevivência, você pode ser ético ou não ético. A palavra grega, o ethos, o caráter de um povo, ele se manifesta justamente nessas horas. Então, um povo em necessidade, em sentido de sobrevivência, ou ele faz tudo para sobreviver, e nesse tudo, inclusive atrocidades, ou ele se mantém ético, né? Alguém vai dizer, mas não é possível se manter ético numa situação como aquela. A figura do Bilbo mostra justamente isso. O Bilbo ele não se deixa corromper por aquela riqueza, que já é um gancho para como o Bilbo criou o Frodo, né? O Frodo não se deixa corromper pelo anel, e é quem salva, é quem resolve. Mas os homens ele têm um pecado que é o ressentimento. Eles são extremamente ressentidos com, por exemplo, ali os ascendentes, na verdade, do Bard, né? Que não conseguiram matar o dragão lá no evento de Dali, que foi o primeiro evento. Eles são ressentidos com os anões também e, em certo sentido, com os elfos. Então, esse ressentimento seria o pecado dos homens. Um quarto povo que é bem interessante, que geralmente, dentro de um maniqueísmo, ele é colocado como maniqueísmo quando você divide o bem e o mal, né? De uma forma bem exagerada. Os orcs. Todo mundo diz assim, os orcs são do mal, etc e tal. Às vezes essa figura dos orcs ela é um pouco subestimada ou simplificada. Diz assim, os orcs são do mal porque eles são feios, porque eles são grotescos. Tem que ter um certo cuidado. E em certo sentido, essa última série chamada Anéis do Poder, série mais recente agora, dos anos 2020, mostrou um pouco o lado e a cara dos elfos, né? Os interesses deles, né? A gente viu que os elfos não são tão malzinhos assim, mas isso é outra história. Mas até aqui no Hobbit, os elfos, o pecado deles, que é um pecado humano, é o pecado do niilismo. O que é o niilismo? É a ausência de sentido. É você olhar para a vida e não ver um sentido na vida. E aí a vida se torna pura destruição, que é o que os elfos representam. Os elfos não, desculpa, os orcs. E o quinto povo, não seria bem um povo, né? Mas o quinto exército ele é muito interessante. Ele aparece volta e meia nos filmes para resolver. E eles resolvem mesmo, que são as águias. E dizendo qual o pecado das águias. As águias parecem tão legais, né? Mas uma coisa que me chama bem a atenção é que no primeiro filme as águias poderiam ter levado os anões até lá a montanha, né? Eu já vi até gente dizendo assim, não, mas se eles levassem até a montanha, aí não teriam 3 filmes, né? Seriam só 2 filmes. Eu não sei. Mas o lance é que as águias elas só aparecem no final, mesmo em situações extremamente críticas, e a gente nunca vê as águias no chão. As águias estão sempre no céu. As águias elas representam em um certo nível, tá? Elas têm suas qualidades, mas o pecado das águias, que é o que eu acho um dos mais interessantes, é a arrogância religiosa. Você vai dizer, mas o que tem a ver? Não foi mostrado nada disso. Aqui são leituras, são camadas. Como estou dizendo, eu assisti dessa vez e me vieram essas camadas. O pecado das águias é a transcendência. É aquela coisa de o mundo não me diz respeito. Ou quando me diz respeito, eu vou lá para resolver. O que me diz respeito é o céu, é a transcendência, é a elevação. E não é só de elevação que nós vivemos, né? A gente também vive no mundo da matéria, no mundo do pé no chão, como a gente pode dizer, o mundo mais objetivo, pragmático, né? O pecado das águias é que elas podiam baixar um pouquinho a bola, né? Ou baixar um pouquinho as penas, né? As asas, descer um pouquinho, né? Talvez auxiliasse melhor, ficaria mais interessante. Bom, é isso. Eu consegui ver aí esses 5 pecados que são pecados humanos, né? Representados aí por orques, elfos, homens. Quer dizer, essas obras que são obras fantásticas e que permeavam ali os anos 20 até os anos 40, elas estão muito ligadas a aspectos pessoais desses autores, como Tolkien, C.S. Lewis,
né? E autores que vieram depois, né? Ali houve um amplo desdobramento do que a gente chama de mitologia ou mitólogos, né? Personagens que tratavam de mitologias. Eu deixo aqui a indicação de um autor chamado Joseph Campbell. Tratava muito desse lance dos mitos, né? Fazendo uma certa ligação. Isso atinge inclusive áreas como a psicologia. O Jung tem um pouco disso da sua psicologia analítica. Mas essas são outras histórias, né? Então, se você chegou até aqui, eu agradeço, primeiramente. E se você puder dar um like, compartilhar, fazer um comentário, eu agradeço duas vezes. Então, muito obrigado.